A paz de Jesus em nossos corações. Psicografia é um dos tipos de mediunidade. Psico, da alma. Grafia, escrita. Então a psicografia é quando os espíritos escrevem através de um médium. A pessoa é levada pela influência espiritual a escrever. Como é que se denominam as pessoas que possuem essa faculdade de servir para os espíritos escreverem? Kardec usou a expressão mais simples, médiuns escreventes, mas também ele falou sim psicografia. Psicofonia acho que ele não falou, mas psicografia ele falou, né? Ou psicógrafo. Então o mais simples, mais completo é da psicografia, quando o médium serve de instrumento para o espírito escrever. É o mais simples, cômodo e completo, porque não requer preparativos maiores. Em alguns tipos de mediunidade, por exemplo, efeitos físicos, não é? Nós temos uma série de preparativos, mas para a psicografia não requer muito preparativo. E também, através da psicografia, nós podemos desenvolver melhor as ideias. Nós formulamos pergunta, o espírito responde, nós examinamos a resposta escrita fica guardada, nós podemos comparar de uma época para outra, podemos contestar o espírito, voltar a examinar o que ele falou, não é? Então, nós temos realmente várias vantagens quando nós usamos a psicografia. E também pela psicografia, fica bem mais evidente que o pensamento é do espírito e não é do médium. O que mais que a gente poderia dizer dessas vantagens? É mais suscetível de ser desenvolvido pelo exercício. Nós diríamos, mas os outros tipos de mediunidade também não são? São, mas é interessante a psicografia. A pessoa exercita até mesmo sozinha, não deve, mas poderia, não é? Ela senta, coloca um papel à frente, segura um lápis e entra em comunicação e vamos ver que ideia que vem, não é? Seu resultado não fica na dependência da memória ou da interpretação. Bom, então o resultado do trabalho do médium psicógrafo, que serve para os espíritos escreverem desta ou daquela maneira, não fica na dependência da nossa memória, da nossa interpretação, do que foi que o espírito disse. A psicografia também revela melhor a natureza dos espíritos. Sim, porque já imaginou como o espírito escreve, revela bastante do grau de cultura dele, de conhecimento. Falando é uma coisa, mas escrevendo, né? O grau de aperfeiçoamento ou inferioridade desse espírito. Então nós notamos mais essa característica. E naturalmente vai permitir aquele estudo mais cuidadoso quanto ao estilo, conteúdo, ideias e comparando com as mensagens que já foram recebidas. Esse é um dos meios que nós usamos quando nós estamos com médiuns que estão começando o exercício da psicografia. Nós vamos coletando as páginas que ele escreveu. E depois de 1 mês, 2 meses, nós comparamos para ver a evolução que houve, como ele está conseguindo desenvolver mais, servir mais aos espíritos. E também olhamos se o que ele apresenta naquelas escritas tem alguma coisa dele, algumas palavras muito repetidas, algumas expressões, e aí podemos orientar o médium. A psicografia serve muito para isso, né? Em certos casos, podemos ter a identificação do autor, do espírito que está escrevendo, ou pela caligrafia dele, pela letra, ou pela assinatura. Chico Xavier, houve vários casos bem comprovados. A mensagem às vezes vinha numa letra que seria do próprio Chico, mas a assinatura reproduzia
a assinatura do espírito. Ele queria comprovar que era ele mesmo que estava ali presente, não é? Vejamos agora quanto ao modo de execução. Nós podemos ter o médium mecânico, o intuitivo e o semimecânico. Vamos lá, mecânico. É muito raro. O médium mecânico é aquela pessoa que escreve, o espírito está escrevendo, utilizando a mão dele para escrever, e rapidamente, mas ele pode conversar. Já houve casos de médiums serem capazes de, com a mão direita, escrever, servindo algum espírito, com a mão esquerda a outro, e ele conversando ainda com as pessoas. É interessante, ele parece uma máquina que os espíritos estão utilizando, não é? Mas é muito raro isso. É como a mediunidade verdadeira de cura, instantânea, também é muito rara. O espírito, nesse caso, atua diretamente sobre a mão do médium. Vamos explicar, que ali não está explicado. O Dr. Nubur tem feito aqui vários estudos em torno de mediunidade, e ele tem livros a respeito, e ele demonstra que o espírito age no nosso cérebro, nas zonas de percepção e nas zonas motoras. Então, nesse caso, ele está usando a zona motora, o médium mecânico. É ali que ele está controlando os movimentos para escrever, não é? Ele está usando só uma zona do cérebro, daí a independência do médium para falar. Ele não está usando a zona da fala, só da escrita. O impulso independe da vontade do médium. E nesses casos, a escrita costuma ser muito célere, rápida. Não vamos confundir com o médium, que não sendo mecânico, mas ele também escreve bastante rápido. Como ele se sente em relação ao espírito, ou como o espírito gosta de escrever. Mas não é porque é um mecanismo automático, não. É porque aí, no caso, há uma facilidade entre médium e espírito. Então, há médiums que escrevem mais devagar e outros mais rápidos. Não estamos falando disso. Nós estamos falando quando a mediunidade de psicografia é mecânica, que o médium não precisa nem pensar, não está se ligando ao espírito pelo pensamento. Mas se fosse médium mecânico, o impulso independe da vontade do médium e a escrita costuma ser muito célere, muito rápida. O médium não sabe o que a sua mão escreve. Ele toma conhecimento depois, quando ele vai ler. Agora, o médium intuitivo. Médium intuitivo. Agora, esses são mais comuns, né? Bem comuns. O que faz o espírito? Ele atua sobre a alma do médium. O que é a alma do médium? É o médium. Ele é espírito. É chamado de alma porque está encarnado. Todo espírito encarnado, à luz da doutrina espírita, é alma. Nós somos almas. Se houver aqui um espírito que está se manifestando, a gente diz, o espírito. E nós não somos espíritos? Somos. Mas nós estamos encarnados, então nós somos almas. Certo? Então, o espírito atua sobre o médium, identifica-se com ele transmite suas ideias e vontade. E o médium? O médium capta as ideias, ele sabe o que o espírito quer, e aí voluntariamente o médium escreve. Ele não foi obrigado, não foi mecânico. Ele escreve. Então, se ele captou as ideias, a vontade do espírito, ele tem conhecimento do que o espírito quer escrever antes do espírito escrever, antes dele escrever. Ele sabe. Depois ele escreve. Aí algumas pessoas que estão iniciando no desenvolvimento ficam cheio de dúvida. Eu não sei se é meu, de repente sou eu que estou querendo escrever isso, não é? Só vai tirar a dúvida se deixar acontecer, não é? Nem sempre é fácil distinguir de quem é o pensamento. Mas o pensamento nunca é preconcebido. Nasce à medida em que escreve. É interessante, a pessoa
captou uma palavra, uma pequenina frase, e ela fica toda segurando aquilo, não sabe se escreve, se não escreve. Se ela escrever, o restante vem. E as pessoas não sabem isso e fica segurando. Ela quer que venha tudo mais para depois ela escrever, ela quer segurança. Mas não, tem que se atirar, tem que confiar. Vamos ver o que sai, certo? Às vezes o que vem em seguida é até contrário do que ela esperava. De acordo com aquela palavrinha, com aquela pequena frase, ela pensava que o pensamento ia continuar assim. E não continua, continua diferente. Aí ela vai ver que não é dela. Porque ela não esperava isso, não é? Às vezes o que o médium escreve, o médium intuitivo escreve, está fora dos seus limites de conhecimento e capacidade. Não é difícil do médium, tanto o psicofônico quanto o psicográfico, às vezes receber alguma palavra, alguma coisa que ele não sabe o que é, depois vai procurar no dicionário. Aqui é uma comparação interessante. O médium mecânico, o psicógrafo mecânico, é semelhante a uma máquina que o espírito utiliza. E o médium intuitivo é como um intérprete, que serve de intérprete ao espírito, mas ele capta o pensamento e transmite. O médium inspirado é diferente do médium intuitivo, é um grau, não é? O médium inspirado, muitos cantores, compositores, escritores são inspirados pelos espíritos. Eles conseguem sentir uma ideia, um pensamento, mas ele desenvolve. É só aquele geral, não é frase por frase, não é todo o trabalho de uma personagem, não. É apenas uma ideia. E aí ele foi inspirado a escrever sobre algo, viu um ângulo de alguma questão, e aí ele vai desenvolver. O trabalho é dele, a inspiração foi só do espírito. Só o tema, ou um ângulo, ou uma emoção, foi isso que ele captou, o restante é dele. Então os inspirados são assim, né? O inspirado, ele capta em grau menor, porque ele não é como o médium psicógrafo intuitivo. O intuitivo, ele captou que o espírito vai querer falar, e ele começou a escrever, e aquilo vai desenvolvendo. Não, no médium inspirado não. Não adianta ele ficar parado esperando que não vem mais. O que veio foi aquela inspiração, o restante é trabalho dele. Já o médium intuitivo não, vai desenvolvendo. O espírito está ali, continuando o seu trabalho, não é? O médium inspirado, então, captou em grau menor. E ele expõe, se quiserem, com seus próprios recursos intelectuais. O médium, essa pessoa que é inspirada, ela pode distinguir melhor o que é seu ou não. E ela pode escrever ou não. Ela pode dizer, que inspiração que eu tive, que ideia que eu tive. Só que ela percebe que aquilo vem quando quer e não quando ela quer. Então a ideia, ela percebe que foi especial. Agora o restante é ela vai pesquisar para dizer aquela ideia, ela vai procurar, ela escreve, ela retoca, é trabalho dela. Certo? Médium semimecânico ou semi-intuitivo. Esses então são mais comuns de todos. A pessoa sente alguma influência em relação à mão. Talvez o espírito procure impulsionar um pouco a mão. Mas ele não perde, o médium não perdeu o controle da mão, a mão não está escrevendo sozinha, como no médium mecânico. Não, a pessoa sentiu apenas um impulso. O espírito vem, a pessoa diz, a minha mão ficou diferente, parecia que estava inchada, ou sei lá, sentiu alguma coisa em relação à mão. Mas ele não perdeu o controle dela, ele escreve se quiser. E o médium semimecânico, enquanto ele vai escrevendo, ele já está tomando contato. É diferente do médium intuitivo, porque ele não captou antes o pensamento. Ele capta durante enquanto está escrevendo, à medida que ele vai escrevendo.
Ainda temos alguma coisinha a acrescentar. Médium polígrafo, a escrita muda conforme o espírito comunicante. Isso é bem raro, hein? Porque vai ficar a escrita que a pessoa tinha quando em vida. Vocês já imaginaram o que é necessário para que o espírito, atuando sobre o médium na sua zona cerebral, ele consiga reproduzir a sua caligrafia? Deve haver certas condições de afinidade, certas condições de habilidade do espírito que nós ainda estamos devagarinho aprendendo. A verdade é que alguns espíritos, através de certos médiuns, conseguem deixar a caligrafia que tinha em vida. E o médium não conhecia essa caligrafia. Ele não está imitando a caligrafia da pessoa quando era viva. Não. Certo? Ele nem conhecia, nem sabia. E o Chico Xavier também deu alguns testemunhos em casos assim. Médium poliglota. Ele escreve, mas ele escreve em línguas diferentes, em idiomas diferentes. Às vezes são desconhecidos para ele. É mais raro, hein? Porque geralmente quando o espírito consegue escrever num idioma diferente do usual do médium, é porque o médium conhece esse idioma. Ou ele estuda na presente encarnação, tem algum conhecimento, ou ele conheceu de encarnações anteriores, então ele tem registros. Então seria dificílimo, se o médium não conhecesse esses outros idiomas, que o espírito conseguisse escrever por intermédio dele. Muito, muito, muito difícil. Vejamos agora, médium iletrado. Não sabe ler nem escrever, mas sob influência de espírito eles escrevem. Bom, pode ser que ele não tenha um registro nesta encarnação, mas pode ser que ele tenha de outra. Mas olha, é difícil para o espírito mesmo assim, porque toda a nossa vida presente nós tivemos que ter registros no cérebro. Por isso que a gente exercita a criança desde pequenininho, nós estamos formando uma bagagem. Tudo que a gente vê, tudo que a gente exercita, tudo que a gente ouve, está formando registros para nós. Mas se a pessoa é analfabeta na presente encarnação, vai ser muito difícil para o espírito conseguir escrever através dela. Acontece, mas eu nem sei quais as dificuldades que o espírito encontrou ou qual alguma possibilidade remota que ele encontrou de encarnações anteriores, não é? Porque a gente vê quando uma professorinha, qualquer um de nós, queremos fazer uma criança escrever. A criança tem 6 aninhos, nunca escreveu, não participou de jardim de infância, de nada preparatório. Então a gente pega o lápis, mostra para a criança, segura a mãozinha da criança e a gente quer escrever primeiro bolinhas, né? Bolinhas apenas. Mas nem bolinha não sai, porque a mão da criança é dura, parece que vai para outro lugar, né? Sai uns garranchos lá, nem uma bolinha a gente não consegue fazer no começo. Ela não tem aquele controle motor, não é? Então imagine o espírito querendo escrever através de um analfabeto. É meio difícil mesmo, não é? Mas acontece às vezes. É muito, muito, muito raro, mas acontece. Deve haver aí no fundo alguma lei que nós ainda não sabemos, né? Do porquê que ele encontrou de encarnação passada, da capacidade desse espírito, nós não sabemos. A verdade é que se registraram casos, mas é muito, muito, muito foi raro. Só para vocês entenderem que é realmente possível que o espírito se aproxime de vocês e tente escrever. E ele vai escrever de acordo com as condições que encontrarem em vocês, o seu tipo de faculdade. Se você for um médium mecânico, você vai sentir essa movimentação nas mãos independentemente da sua vontade e a mão escreve, certo? Mas isso é muito raro. Então, não convém que vocês fiquem esperando. Eu quero ver se o espírito escreve pela minha mão. Não vai. Porque isso é muito raro. Se for, acontece, né? De imediato. Mas isso é muito, muito raro. Geralmente nós vamos ser médiuns intuitivos ou médiuns semimecânicos.
Então, às vezes, você vai sentir um pouquinho de influência na mão. Ah? E você só se começar a escrever, aí as palavras vêm vindo. Você nem sabe o que o espírito quer escrever. É o médium semimecânico. Mas se de repente você captou um pensamento, você captou uma palavra, e você diz, não sei não, eu vou começar a escrever, depois não vem mais nada. Não, tem que escrever. Se você não escrever, não vem a continuidade. O espírito depende que você expresse aquilo que ele conseguiu passar para ele mandar o restante. Então é isso que é importante vocês saberem dessa aula de hoje. Captei um pensamento. Esse espírito quer falar do perdão. Olha o que ele disse, perdão é isto. Então você fica esperando o resto, não vem. Você tem que escrever. Quando você começar a escrever, aí vem o restante, e vem o restante, e vem o restante. Então, geralmente, esses compositores, escritores, eles são sim inspirados. Mas será que um médico que está no momento para examinar um caso, ver como é que ele vai trabalhar naquele corpo, uma cirurgia, será que ele também não pode receber uma inspiração? Certamente. Não é? Por que ele às vezes toma um caminho e não outro? Ele recebeu uma ideia, achou a ideia interessante e seguiu no rumo da ideia. Trabalhou no rumo da ideia. Então, essa inspiração significaria a presença do plano espiritual junto a nós. São dois mundos que se interpenetram, o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Mas eles estão em constante comunicação, vaza de um lado para o outro. De vez em quando somos nós que vamos lá para o alto, né? Somos nós que entramos em comunicação. Esse disse alto, mas às vezes simbolicamente é para baixo, né? Nós às vezes descemos a nossa sintonia com coisas erradas e às vezes subimos, não é? Nós estamos em intercâmbio constante, mesmo que não tenhamos o nome de médiums. Por isso é que Allan Kardec diz, ao começar o livro dos médiuns, o exame, ele diz que todos somos médiums. Nós somos seres espirituais, estamos em intercâmbio com os nossos irmãos, não é? Mas, propriamente dito, é para aquele que apresenta os fenômenos intensivos, regulares. Aí a gente dá o nome de médium. Uma coisa é o pensamento do espírito e outra coisa é a capacidade intelectual do médium. Ele capta o pensamento, mas ele não tem a grafia correta das palavras, não tem importância. Isso nós podemos revisar. Se o conteúdo for digno, nós podemos revisar, é permitido. Então, quando os médiuns psicógrafos recebem romances, livros, nós não podemos fazer a correção gramatical? Podemos, porque o espírito transmitiu o pensamento. Mas vamos ver o momento em que estava o médium, o conhecimento intelectual dele. Então, às vezes, há pequenos senõezinhos que podemos retocar. É a mesma coisa que o médium. O espírito está falando alguma coisa. Você tem que ser um intermediário fiel. Mas se ele estiver meio descontrolado, você não vai passar o descontrole todo dele. Certo? Então, por que nós não podemos também retocar a forma gramatical? Se conseguimos, o pensamento do espírito é lindo, é útil, por que não podemos fazer? Podemos. Nós não está mexendo no trabalho do espírito, não. Nós estamos mexendo no trabalho intelectual do médium, quando captou o pensamento do espírito. Nós não estamos mudando o pensamento do espírito. Bom, sempre que o médium trabalha, muitas vezes os espíritos amigos querem que o médium aproveite das mensagens para se educar, para se esclarecer, para se melhorar. Então, sempre o médium, por mais singela que seja a comunicação, ele deve prestar atenção, assimilar, procurar seguir as instruções. Porque senão ele fica alguém que transmite para os outros. Eu estou recebendo isso, é para os outros. Não, é para você também.
os espíritos têm todo o interesse em que você se melhore. Senão, é como diz o apóstolo Paulo, eu serei como bronze que soa, como sino que tine. Quer dizer, como o Espírito me agitou, escreveu, eu falei, mas em verdade eu não entendi nada e não assimilei nada. Ah, não! O médium espírita, ele dá valor, ele examina o conteúdo e se é bom ele procura seguir. Agora, essas mensagens, quando vem vindo aqui no nosso movimento, nas nossas reuniões mediúnicas, eles não costumam ser recados particulares. Sempre é um recado que serve para todos. Nós é que precisamos ver qual a parte que devemos assimilar de lá. Mas, ocasionalmente, poderá vir. Mas nós não devemos, por exemplo, recebeu na reunião, esconde. Não, não façam isso. Sempre mostrem para o dirigente. Até chamem a atenção do dirigente quando acharem que alguma coisa é para si. Chama atenção. Olha, parece. Por quê? Porque é o mesmo problema do médium quando ele trabalha sozinho em casa. Ele pode sofrer uma infiltração, um assédio de um espírito que sabe como lhe captar a atenção, sabe o que pode atrair, e aquele espírito começa o trabalhinho ali. Com uma pequena mensagem que o médium diz, esse espírito, olha, se comunica comigo, está interessado em mim. E será que isso? E será que... Aí começa aquele intercâmbio entre o médium e o espírito só. É um circuito fechado. Não. O médium tem que sempre buscar uma supervisão de grupo no qual ele confie. 4 olhos vem melhor que 2. Certo? E o médium sozinho corre o risco de infiltrações. Então, nesse caso. Agora, mesmo a mensagem, quando é recebida, geralmente ela vem de um modo que possa servir para todos. E também, essas mensagens são pequenos exercícios. Claro que para o médium, às vezes, é uma alegria quando ele vê que conseguiu intermediar um pequeno texto e que é edificante. O médium fica contente, entusiasmado, mas não queira sair dali para publicar. E essas mensagens recebidas na casa, diz a norma dos médiums, que aquilo que for mediunicamente recebido dentro dos trabalhos do centro, pertencem ao centro. Por quê? Se vocês usarem particularmente e publicarem, mas vocês vão dizer, eu sou médium do centro, o nome da casa vai junto. Vocês não têm esse direito. Vocês não têm o direito de colocar o nome da casa junto no que vocês querem. Não pode. E se foi produzido no centro espírita, os espíritos quiseram produzir nesta casa que tem uma direção espiritual, não é só encarnado, não. Tem a equipe espiritual dirigente. Agora, o médium pode ter uma cópia da mensagem, porque o médium quer observar também o que vem recebendo. Como não? Tem direito. Mas para publicação, só tendo autorização da casa, só a casa que publica. Se vocês particularmente trabalham, o que o médium não deve sozinho trabalhar, não é? Mas cada pessoa tem seu livre-arbítrio, né? Se particularmente recebeu isto ou aquilo, tomou tal direção, nós não temos nada com isso. Gostaríamos de ajudar, de orientar, de trocar uma ideia, para a pessoa não ficar sozinha. Mas a pessoa é livre. Mas o que receber no trabalho da casa, isto pertence a uma direção, não só dos encarnados, direção espiritual. Primeiras mensagenzinhas não são trabalhos dignos, é isso que está acontecendo. Vejam quantos livros têm saído, mediúnicos. Você vai ler, é um romancinho, são pagininhas simples, está todo mundo publicando. É uma enxurrada. Nós precisaríamos, porque muitos espíritas estão preocupados com isso.
Antigamente, a gente tinha uns tantos autores, mediúnicos ou não, conhecidos, sabe? E que tinham uma capacidade para escrever à altura da doutrina espírita. Indo Kardec, nós tivemos Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, dos estrangeiros. No Brasil nós tivemos Bezerra de Menezes, Deolindo Amorim, Herculano Pires. Que obras, que capacidade, e alguns mediúnicos também de qualidade, romances que poderia qualquer autor do mundo se orgulhar de dizer: eu escrevi esse livro. Linguagem escorreita, as tramas e edificantes. Então era maravilhoso. Eram uns tantos escritores. Agora a gente pega um catálogo dessas distribuidoras, são 100, 150, 200 escritores. E você então começa a dizer: ai meu pai, mas este aqui, aquele outro, é horrível na seara. A nossa casa procura. Não acertamos sempre, mas a nossa casa procura selecionar um tanto. E não vendemos alguns autores. E o pessoal diz: ah, mas é tão bonito. Ah, mas vende tão bem, em tal lugar vendem. A nossa casa não. Por que a nossa casa não vende? Porque nós temos responsabilidade pelas ideias que estamos difundindo. A pessoa entra no Centro Espírita Allan Kardec e espera receber espiritismo. Mas lá na livraria, ela compra um livro e ela leva para casa, ela diz: no Centro Allan Kardec. Ah, isso aqui é de Kardec, é doutrina kardecista. E ela encontra lá uma série de coisas fantasiosas, ou com joio no meio do trigo. Ah, não. Quanto possível, nós vamos nos reservar o direito de vender ou não vender, porque não queremos só fazer dinheiro, que é isto. Nós queremos divulgar ideias espíritas. Mas atualmente, muita gente recebe e publica. Ainda mais que agora, as editoras do país descobriram que livro espírita vende. Todos eles querem publicar livro espírita. E se a pessoa disser que é médium, que é de espírito, eles publicam mesmo. Ah, e tem gente que compra. Na livraria Saraiva, há uns 4 ou 5 anos. Até eu tinha guardado ali na minha sala, não sei se ainda está lá. Uma companheira veio trazer: olha, Terezinha, que livro! Bezerra de Menezes. A gente abria o livro para ler, mas não é que não era bom, que era medíocre. Era incompreensível, era um apanhado de coisas sem pé nem cabeça. E com o nome de Bezerra de Menezes, vendendo em nome do Espiritismo. Fazer o quê? Nós podemos impedir a humanidade? O que nós podemos fazer? Cuidar do nosso canteiro. Nós, no nosso trabalho, na nossa livraria, na nossa casa, nós vamos procurar fazer o melhor possível que está ao nosso alcance. O resto é com Deus. Deus sabe, não sabe? Deus dá livre-arbítrio para eles. Eles responderão dentro da lei de causa e efeito, ou pela sua ignorância, ou pela sua má-fé. Agora, nós temos responsabilidade, não é? Então, olha, um bom trabalho para vocês, um começo de exercício. Confiem, sirvam e depois analisem, em conjunto com a direção da casa, aquilo que começar a vir por seu intermédio. Eu faço votos que vocês sejam intermediários fiéis e que gridam muito no seu trabalho.